Pessoal, Conan, o Deus na Urna. É o segundo volume, tá? Do Kurt Busiek. Eu sempre erro a pronúncia dele. O que acontece? Eu comecei de forma assim decrescente. Na verdade, não tem uma ordem colocada. Até mesmo a Mitos, ela tá fazendo seu lançamento com a fase do Kurt. E também adiantou, lançou o volume 10, 11, que ele já largou. Eu pretendo colecionar só a fase do Busiek, tá? Porque é o que eu gosto em termos assim do... Achei que o roteirista, ele encaixou. E o Deus na Urna, ele vem daqui, do Robert, tá? Do criador do Conan. Eu até separei em termos o conto para ler depois, para vermos a diferenciação da adaptação que ficou em termos dos quadrinhos. Capa dura, tá? Papel colchê. Eu até me surpreendi que o mapinha também vem. Acho que em todos vem. É um lindo mapa que o leitor enviou. E a diferenciação aqui é porque não é legível, mas a guarda, você vê que acompanha a coloração daqui, ó. Entendeu? Ó, verde pra cá. Na teoria que devia ser laranja, né? E não tão avermelhado. E o que acontece aqui? Papelzinho colchê. Lindo em termos da capa. Tem uma fala que eu gosto muito. Eu vou até mesmo colocar. Eles perdem um tempo em cada uma das edições colocando essa origem. Funciona como se fosse aquele início de série. Tá? Em termos do Conan, o que é. Com o tempo acaba ficando enjoativo, mas faz parte, perde as suas, acho que 8 páginas nisso. 1, 2... Aí, 8 páginas em cada uma. Aí, como o volume 1, ele veio assim, recortado, para se adequar a uma narrativa, o volume 2, ele acaba zerando isso. Ele pega um pouquinho do número 7... entendeu? Algumas páginas, e depois ele vai adequando lá na página, lá no 9, porque também temos o Conan, ele vai tendo alguns especiais, assim, não especiais, assim, algumas vírgulas que o Busiek, ele vai contando a origem do Conan, e até escolhe um outro desenhista, que eu não vi o nome, mas é muito bom. Até a cor fica melhor do que a versão assim do que o Kelly Nord, que é fantástico, e a Mitos também compilou em um único volume. Então essas edições que tem são muito separadas. Aí juntou tudo e colocou, que é muito interessante adquirir, tá? Só não sei como tá em termos assim a procura. Eu vi na Amazon alguns números assim, não tem lá, tá? E tanto que essa em termos dessa da origem. Aí o do volume 1 não tem promoção, tá em preço cheio, e nem da Amazon em si. Aí você tem que procurar lá na Comics, e mesmo assim se prepara, porque a Comics ela não faz desconto. Ela coloca sempre o preço cheio e dá a sua aumentadinha, que não é nada confortável. Então um volume que é por 69 vai custar lá 99, 100 e por aí vai 4. Tá? Mas o material em si vale a pena, tá? A Mitos faz uma coisa assim, é muito gostoso de você pegar e você ler. Uma coisa é em termos da versão mensal, e quando você tem isso aqui, e a coleção ela fica realmente bonita, olha só. Tem uma em termos assim, característica. Mas falando em termos da história, o Busiek ele faz assim, um serviço tão bom, que ele cria uma personagem, e você até mesmo acredita, entre aspas, que pertence realmente à era boreana e que o Robert tinha feito. Só que o Robert, ele foi assim muito afetado pela época, assim como eu falei nos vídeos anteriores. Então dificilmente ele ia colocar uma personagem feminina tão forte assim. É claro que depois ele no finalzinho tenta recompensar, mas 1950, anterior disso, é complicado, tá? Você ter uma mentalidade assim feminista. O Robert Howard era de fantasia, ele não é Virginia Woolf, tá? Ele não vai defender o feminismo assim colocado. Aí você fala, eu tô falando besteira, existem personagens femininas sim. Até tem, mas o forte dele não é isso.
O destaque dele é mostrar as mulheres realmente voluptuosas. A Ereboriana você coloca assim a sensualidade das mulheres e elas se colocam em termos dos braços do Conan, tem que ser defendidas. A caracterização do mundo em si, tá? Da época colocada. Aí o Conan ele vai colocando assim em termos do joguete, na verdade o Conan não, o Buzzkill, ele vai mostrando o Conan inteligente, astuto, não só em termos de ser um ladrão, ele é muito respeitado em termos dessa versão, e um ladrão, tá? Aqui a fase ele tá no comecinho, mas ele é um ladrão. Mas é claro que tem uma espécie de honra, sempre teve, né? Os Cimérios têm. Detalhe que o Conan, ele é o garoto propaganda da Ciméria, né? Se você fica olhando assim muito do tipo, caramba, todos os Cimérios são realmente assim, olha, parabéns. É claro que eu vejo o Conan ele muito como se fosse o Sam, entende? Você olha para os Hobbits, e se você for tirar o padrão, todos os Hobbits são iguais ao Sam, tu fica, nossa, o Condado é realmente um lugar fabuloso. Assim como na Ciméria, você vai tirando todos os Cimérios como o Conan. Eu sei que a raça resistente são lá os descendentes de Atlantes e tudo mais. Só que o Conan, ele é um leão em meio aos lobos, né? Aqui ele tá em termos desse conto, que tem o mesmo nome em termos do livro, mas eu quero ater o quanto essa mulher aqui sofreu, tá? Ela vai contando em termos a origem dela, que é a Janissa, matadora de homens. E olha, eu quando li isso aqui, eu falei, poxa, que caramba! Ela era uma mimada, em termos uma nobre. Ela ia se casar, ela quis algo mais do que isso. E até que tinha uma bruxa, assim, a mulher dos ossos. Ela vai pra lá querendo uma espécie de poder. E a bruxa, ela, tá, eu vou te dar o poder. Mas vai ter um custo, tá? E aí qual é o custo? Você vai ficar minha serva o dobro de tempo que eu vou te levar para te treinar. Ela não pensa muito nisso, na questão em termos de aceitar ou não, e também a velha ela vai e joga ela num fosso. Aqui, ó, tá a cena. Joga uma espadinha. O que eu vou fazer com isso? E surge logo um demônio. E esse demônio vence ela, não tem nem chance, né? Não está acostumada. E o que esse demônio faz? A criatura esfarrapou as vestes da moça, a brutalizou, deixando cicatrizes que iam desde o corpo até a alma. Ela foi possuída continuamente até desfalecer de tanta agonia. E quando despertou, ela estava lá. Curava, e na outra noite veio o quê? 2 demônios. Uau! Até ela ganhar prática guerreando para matar todos. Detalhe que justifica porque que ela é a mulher dos ossos, porque ela vai substituindo através de um ritual aqui. Ela coloca um osso e vai colocando mais forte. Um Wolverine místico? Tá, mas muito assim, muito sofrimento e muito boa criação do Buzzkill frente a essa personagem. Aí ele tá enfrentando lá o feiticeiro, que adquire diferentes nomes, né? Já foi Shumagorath para um, e tá sempre aquele feiticeiro serpentiano, né? Uma mistura em termos de Sete. E esse feiticeiro, ele acaba controlando um servo, ele joga uma maldiçãozinha que a perna ele acaba infectando e tá transformando o outro. Então os insetos vão botando dele, há indícios, e existe aqui um sacerdote que é o contraponto, que até mesmo tem outro deus que acaba sendo adversário dele. E o Conan, ele fica sendo assim um acompanhante, porque ele tirou ele da cadeia. Estamos só no volume, tá? Que dá sequência aqui ao Deus da Urna. Aí o que acontece? O Conan, esse cara está sendo infectado, até mesmo pela mensagem. E o feiticeiro ele tá manipulando a longa distância. E esse sacerdote tem que destruir uma pedra. Essa é uma competição mágica. E ele só consegue destruir em um lugar que ele já ficou. Só que o feiticeiro ele tá forçando. Se ele sair dali, o homem perde de vez a vida. Só que cada vez que se atrasa,
existem forças que estão sendo manipulando o plano. Então ele sabe exatamente o que está acontecendo. E aí dá uma... come o bumbum do Conan, por assim dizer, tá? O Conan vai até com ele. Ó, Calente, se você precisa levar a gema até Hanuman, por que não divide a expedição? Selecione alguns guardiões e leve os cavalos. Agora vão se adiantar enquanto o resto de nós segue na retaguarda, zelando por Devo, mas sem prejudicar sua missão urgente. Ou seja, o Conan aqui foi perfeito em termos de análise. E outro responde: ah, se fosse tão simples. Preciso reforçar os encantamentos que impedem Devo de sucumbir. A magia negra de Thoth Amon. Sem a minha presença, nosso bravo irmão morrerá. Mas com a sua presença, cada momento digitado em nossa jornada concede ao necromante mais tempo para impedir nossa chegada a Hanuman. A Thoth Amon está ciente desse fato. E justamente por isso optou por esse meio de ataque. O Malévolo sabe qual será a minha escolha. Não se reprima, Conan. Eu sei que você tem a dizer, portanto, diga logo. Devo está retardando seu progresso. Ele se tornou uma arma do seu inimigo. Você poderia sacrificá-lo. Sim, eu poderia. E Aemon sabe que tal opção também está... Aemon não, né? Amon. Amon sabe que tal opção também está ao meu alcance. De certo seria a mais sábia atitude. Porém, eu a rejeito. Devo empenhou sua vida a meu serviço. Não vou abandoná-lo tão facilmente. Você não disse que a gema é uma arma poderosa? Que se Thoth Amon se apropriasse dela, seria capaz de arrasar reinos inteiros? E nesse caso, sua decisão atual não ameaça inúmeras vidas em prol de um único homem? Sim. Todavia, ainda me recuso a abater um valioso irmão só porque seria mais conveniente. Isso me igualaria ao próprio Amon. Responda, Cimério. Se um amigo ferido comprometesse a conquista de algum dos seus objetivos e talvez a morte dele resolvesse o problema, você o mataria? Sou um Cimério. Na terra natal, a vida é cruel. Muitas vezes, nos impiedosos invernos, nossos anciões foram obrigados a tomar medidas árduas para assegurar a sobrevivência de suas tribos. Eu sei. Não apenas anciões, mas também imperadores e outras autoridades arcam com tais decisões. Contudo, não foi essa a minha questão. Eu perguntei o que você faria se você mataria um amigo em benefício próprio. Comeu o bumbum do Conan, né? Eu adorei esse diálogo. Tá? Adorei. Adorei. Tu joga em termos da honra, assim, em termos... E o Conan, ele... Óbvio que não faria isso. Ai, ai. Muito bom em termos, assim, a condução. Tá aqui em termos, assim, o oposto. O conto do Deus da Honra. Ué, eu marquei, depois tá aqui, ó, com aquela espadinha. Só ver um pouquinho, tá? Para o vídeo não ficar mais longo. Aros, o vigia, segurou sua besta com suas mãos trêmulas e sentiu gotas de suor brotar na pele, conforme observava o pavoroso cadáver esparramado no chão à sua frente. Não é agradável topar com a morte no local solitário à meia-noite. Ele estava no corredor largo, iluminado por grandes velas em nichos ao longo das paredes. Tecidos de veludo preto dependuravam-se nelas, e entre as tapecerias havia escudos e armas cruzadas na fabricação notável, porém pendurados. Aqui e acolá imagens de curiosos deuses surgiam, esculpidas em pedra de madeira nobre ou banhadas em bronze, ferro ou prata, disparadas no chão escuro de mogno polido. Aros se estremeceu. Ele jamais se habituara ao local, embora já trabalhasse lá como vigia há alguns meses. Era um estabelecimento fantástico. O grande museu era e casa de antiguidades, que os homens chamavam de templo de Kalian público, com raridade de todo mundo. E agora, na sua solidão da meia-noite, Aros permaneceu de pé
no grande e silencioso saguão, olhando para o cadáver caído que fora o rico e poderoso proprietário do templo. Ocorreu até mesmo o cérebro simplório do vigia que o homem agora parecia extremamente diferente de quando cavalgava ao longo do caminho Palian, em sua carruagem dourada, arrogante e dominante, com os olhos escuros brilhando numa magnética vitalidade. Homens que temiam e odiavam Calian público dificilmente o teriam reconhecido ali, estirado no chão como um monte de banha desfeita, com os mantos caros rasgados e a túnica roxa torta. Seu rosto estava enegrecido e os olhos quase pulando para fora da órbita e a língua empretecida pendurando na boca, escancarada. As mãos gordas estavam abertas num gesto de curiosa futilidade. Joias brilhavam nos dedos roxanchudos. Gente, eu recomendo vocês adquirirem demais esse volume 1, tá? São muitos contos bons. E até mesmo a capa é linda. O volume 2, como eu falei antes, dá uma enfraquecida. Não, se podendo adquirir os dois, ótimo. Mas podendo escolher um ou outro, o volume 1, tá? Independente da cronologia. Aqui eu quero mostrar o mesmo trecho, mas no quadro. O detalhe que está sendo destaque então para o Conan, ó. Só em termos para você achar. Vamos bem aqui, ó. Aros ou Vigília nunca se habituou ao seu local de trabalho, embora já estivesse guardando a vinha há alguns meses. Mesma coisa. Vê como o Buzz aqui, ele extrai o trecho e coloca aqui. A suntuosa edição era chamada de Templo de Calian Público. Mesma coisa aqui, ó. Um grande museu e relatório no qual abundavam preciosidades do mundo inteiro. Ele parecia tão diferente daquele momento, pensou Aros. Então, tem uma diferenciaçãozinha só em termos de narrativa. Bem diferente de quando percorria a Vila Paliana, em seu vistoso coche. Tudo arrogante e dominante, com os olhos cintilando magnética vitalidade. Até mesmo aqueles que odiavam e temiam Calian público mal poderiam reconhecê-lo em sua presente condição. Desenho, a forma de representar aqui do Kerenod com os anéis, o que ele imaginou, né? E depois a aparição em termos do Conan. É legal, tá? Conan é um personagem assim fantástico, é carismático, você se diverte tanto nos quadrinhos quanto na literatura, e é claro que fica uma questão assim de gosto pessoal. Algumas vezes as adaptações vão ser assim muito melhores, mais fluidas de você ler, e outras a forma do Robert, ele não sobreviveu ao tempo à toa, tá? Não é sem méritos que muitos autores, quando querem fazer em termos do Conan, eles vão lá e pegam da essência do material. É tipo Drácula, existe uma força vital muito grande ali. É uma coisa criada e você sabe que não é só um clássico, é algo atemporal, é algo pulsante, tá? E quando você pega para adaptar, você com certeza tem que checar o material original para copiar um pouco dessa vida. Se você copiar só a cópia da cópia, você vai perder, vai decair. Então, pegue sim. E não é só agora o Buzz aqui que fez. A Marvel adquiriu os direitos, então vão ter outros autores revendo também. E o Conan ele sempre vai ter essas histórias recontadas várias vezes, tá bom? Gente, tomara que a disco realmente complete. Tem tudo para fazer isso. Só os volumes que costumam ser, sim, com um preço um pouco caro, tá? Um pouco caro não, né? Caro, né? Mas, pelo menos, a qualidade compensa, tá? Os volumes são lindos. Eu quero mostrar... Tem muitos extras aqui. Temos a confecção mais do que no volume 3. Você realmente se diverte com... Tem as aventuras aqui do Bob Cano Duplo. Eu nem sei se aconteceu isso aqui foi real. Tem muitas coisas aqui que não bate com o Robert que eu conheço. Ele é uma figura mais, vamos dizer assim, mais solitária. Tanto que acabou se matando, né? Depois que descobre o rumo. Olha só. É a mesma imagem que é utilizado para adornar a capa do volume. Gente, fico por aqui e obrigado e até mais. Fui!